Fala galera, professor Renato aqui mais uma vez com vocês. Seguinte, hoje é aula de revisão, tá? A gente vai estar dando uma revisão nesse pequeno módulo que foi internet, que é um módulo importante, como vocês já sabem, né? É importante a gente perceber algumas coisas na internet, saber fazer algumas coisas com eficiência, porque às vezes a gente, Renato, eu já até mexo na internet, sou craque nisso, fico o dia todo na internet, fico mexendo no YouTube, Facebook, entre outras coisas, mas é importante a gente saber mexer com eficiência na internet. Eu acredito que na aula sobre, por exemplo, sobre o Google Pesquisa, vocês aprenderam bastante macetes que é legais. Utilizar aspa, utilizar o sinal de hífen, que é o menor, né? Quando a gente quiser pesquisar uma coisa menos especificamente, por exemplo, igual eu pesquisei, né, tipo, inteligência artificial, e tirei a palavra filme. Eu não quero filme sobre inteligência artificial, eu quero saber de fato sobre a inteligência artificial e não um filme, né? Então, enfim, a gente aprendeu alguns macetes bem legais. A gente viu sobre o Google Agenda, como é importante. Eu tenho certeza que você foi avisado que teria prova, né? Para quem fez o exercício do evento, foi avisado aí ontem ou 30 minutos daqui a pouquinho, antes dessa aula, na verdade, né? Uns 30 minutos antes dessa aula, você também foi avisado que você teria uma prova hoje, né? E o coração já começa a disparar. Enfim, vocês aprenderam algumas coisas aí. Hoje, além da aula de revisão, galera, eu vou estar passando alguns exercícios não, mas vou estar passando umas matérias extras que não vai cair na prova, mas que é importante vocês saberem também, por mais que seja corrido esse módulo, é importante vocês saberem, tá bom? A aula de hoje vai ser bem rápido, bem breve, até porque é uma aula de revisão, não tem por que a gente prolongar muito. Na quinta-feira a gente tem a nossa última aulinha, que é a aulinha da prova final, onde eu vou estar dando um resumo geral de todos os módulos que a gente já viu, né? Sistema operacional, Word, Excel, PowerPoint, internet. Eu vou estar dando aquela revisada geral. Obviamente, eu não vou estar falando sobre tudo, até porque Excel ele tem 8 ou 9 aulas. O Word tem 6 aulas, Sistema Operacional também tem 6 aulas. Então imagina eu fazer uma revisão geral e ter que falar sobre todos os assuntos que a gente viu sobre esse módulo. Daria muito ruim, né? A gente ficaria aqui pelo menos umas 5 horas de aula aí de vídeo. Eu teria que botar pelo menos 10 partes no WhatsApp lá para vocês assistirem. Então não dá pra gente fazer isso, mas eu vou pegar os pontos principais e vou estar falando com vocês sobre essa revisão geral que vai ter na quinta-feira. Então não percam, aproveita a quinta-feira, Renato, fiquei em dúvida em alguma coisa e tal, aproveita para anotar toda a revisão na quinta-feira, porque vai ser importante. Eu vou estar relembrando algumas coisas e vocês também vão estar relembrando, tá ok, galera? Então quinta-feira a gente tem a nossa provinha final. Hoje a gente tem a nossa prova do módulo de internet. E aí a gente vai fazer aquela média legal e ver se você está aprovado. Com certeza a maioria de vocês já está aprovado já. Mas é importante vocês fazerem a revisão e a prova. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá, galera. Nessa revisão aí, esse índice aí, né? Esse resumo aí é da aula passada, né, que fala um pouquinho sobre o Gmail, sobre a nuvem, né, o que é a nuvem, Google Agenda, suas funções, eventos, tarefas e viajando pelo Google Maps. Eu gostei bastante do exercício de vocês falando nisso, do Google Maps, aí onde vocês planejaram uma viagem. Galera, vocês escolhem um lugar muito bonito mesmo, muito bonito. Caraca, top! Tinha gente que tava indo para Roma, outro tava indo para Rússia, Moscou, outro tava indo para o Canadá. Tem lugar muito bonito aí, rapaz, deu até vontade de viajar. Mas vamos que vamos. Galerinha, primeira coisa, Renato, como é que funciona a pesquisa? Google Pesquisa. Vocês lembram como funciona? Lembra que eu falei um pouquinho para vocês da aula passada também e na primeira aula? O Google Pesquisa, galera, ele funciona com palavras-chave. Então, se eu perguntar na prova como funciona o motor de pesquisa do Google ou o motor de busca do Google, você vai botar o Google, ele identifica palavras-chave. Ou o Google pesquisa, o Google mostra resultado através de palavras-chave, tá ok? Então, é sempre por causa das palavras-chave. Então, foi o exemplo que eu dei, né? Se eu pesquisar sobre... deixa eu pular o slide aí, ó. Opa, voltando aí um pouquinho. Se eu pesquisar, por exemplo, sobre bolo de chocolate, o Google ele vai pegar a palavra bolo e vai pegar a palavra chocolate. E aí ele pegou a palavra-chave. Ele não precisa da palavra
da palavra de, né? Ele só pega a palavra-chave mesmo. Ou tipo, como fazer bolo de chocolate. Ele vai pegar a palavra fazer bolo chocolate. E vai ser basicamente isso. Ele pega palavras específicas e pergunta, né? E te dá um resultado. Então, o primeiro ponto é que ele pega palavras-chave. O segundo ponto de como funciona o Google, o motor de busca, é que não importa a ordem que você pesquisar alguma coisa, ou não importa a ordem que você escrever alguma coisa, o Google ele vai identificar da mesma forma. Então, se você pesquisar como fazer bolo de chocolate, é a mesma coisa de pesquisar bolo de chocolate como fazer. Entendeu? Então a ordem dos fatores não altera o produto, ou a ordem dos produtos não altera o fator, eu nunca sei, mas beleza, não altera, tá ok? Então se você pesquisar como fazer bolo de chocolate, é a mesma coisa de bolo de chocolate como fazer, tá? É a mesma coisa, ele vai te dar o mesmo resultado, porque para ele não importa a sequência de palavras, a menos que você utilize aspa, aí sim, aí vai fazer diferença. Lembra da aspa? Eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas se você não utilizar aspa, não faz diferença a ordem que você pesquisar. Ele vai pegar palavras-chave, ok? Então o motor de busca do Google funciona primeiro. Ele busca pelas palavras-chave. Segundo, a ordem não importa. A ordem das palavras não importa. Então 2 pontinhos aí sobre o motor de busca do Google. E vamos lá, algumas curiosidades sobre o Google Pesquisa, né? Primeiro, se você usar o símbolo asterisco, essa cruzinha aí, né? Essa estrelinha, né? Se você usar o asterisco, o Google ele completa automaticamente a frase para você. Então, se eu pesquisar como fazer bolo de e botar um asterisco, ele vai completar esse asterisco como se fosse chocolate, como se fosse cenoura, como se fosse qualquer outra coisa. Ele vai completar essa frase, entendeu? É tipo como quando você esquece de alguma coisa, de uma frase. Você está no meio, tipo, cara, como é que é aquela palavra mesmo? Já aconteceu com você, né? Você está conversando, aí fulano faz isso. Como é que é aquela palavra mesmo? Eu esqueci. É essa coisa aí que o Google pesquisa para você. Quando você coloca o asterisco, quando você coloca essa estrelinha, o Google, ele esqueceu a palavra, deixa que eu coloco para você. Então ele coloca qualquer palavra que tenha a ver, né? E é a mesma coisa aqui no dia a dia. A gente esquece uma palavra e aí o nosso amigo, nossa amiga, alguém da família começa a tentar completar nossa frase. Tipo, aí o cara começa a falar de cadeira, de porta, de isso, e começa a tentar chutar várias palavras, não é isso que acontece? O Google ele faz isso. Quando você coloca esse asterisco, o Google ele começa a chutar várias palavras. Chocolate que você quer? É baunilha? É cenoura? É isso? Então ele começa a chutar várias palavras quando tu colocar asterisco. Beleza? Tranquilo? Então o asterisco ele também serve para completar uma frase, uma música ou algo do tipo que você tenha esquecido. Fechou? Tranquilo? Então utilize asterisco caso você tenha esquecido a palavra que você queira pesquisar. Dentro de uma frase, obviamente. Se você só colocar asterisco no Google, o Google vai falar, caraca, que doideira é essa? Tu esqueceu tudo, né? Tu não esqueceu só uma palavra, tu esqueceu a frase inteira, né? Aí vai dar ruim, ok? Outro ponto aí é que você pode procurar por algo específico no Google. Como assim, Renato? Você pode pesquisar por uma frase específica utilizando aspa. Sabe aquele negócio igual o exemplo que eu dei? Se você está pesquisando por uma música, você só lembra a primeira música, você jogou fora. Aí tipo, caraca, eu só lembro essa parte, você jogou fora. Só lembro isso da música, só lembro isso, você jogou fora. Só que concorda comigo que você jogou fora pode ser qualquer outra coisa. Pode ser um filme, pode ser uma música, pode ser uma série, pode ser qualquer coisa. Uma frase de alguém que falou no filme, pode ser uma frase de alguém que falou numa música, pode ser qualquer coisa. Então, ele vai pesquisar isso aleatoriamente. Só que quando eu utilizo uma aspa, quando eu boto essa frase entre aspas, por exemplo aqui, ó, bloco de notas, abrir o bloco de notas, botar entre aspas assim, ó, você jogou fora. Entre aspas, eu estou dizendo para o Google pesquisar exatamente isso. Google, eu quero exatamente você jogou fora. Beleza? Eu quero exatamente isso. Tá bom? Então, quando eu pesquiso isso, o Google ele vai me dar exatamente essa frase. Todos os sites que falam exatamente essa frase. Se eu botar sem aspa, ele vai pesquisar a palavra você,
ele vai pesquisar a palavra jogou, ele vai pesquisar a palavra fora. Então ele vai pesquisar de forma aleatória. Se algum site tiver escrito, por exemplo, fora, ele vai me dar como resultado. Ele vai me mostrar como resultado. Se algum site tiver escrito jogou, ele também vai me dar esse site como resultado. Mesmo não sendo essa frase, mas só porque tem a palavra jogou, ele vai me dar como resultado. Conseguiram entender? Mas se eu quiser exatamente essa frase, eu coloco aspa e tá tudo certo agora. Beleza? Ele vai me dar exatamente essa frase. Show! Outra curiosidade aí é que se eu quiser excluir uma palavra de uma pesquisa, eu posso. Então, por exemplo, você jogou fora. Tem uma música que é assim. Então eu boto você jogou fora menos música ou menos letra. Tá? Então eu não quero que ele pesquise nem música e nem letras de música. Tá ok? Então eu quero tudo, menos música e menos letra. Tá ok? Então ele vai me mostrar qualquer outro site que tenha falado você jogou fora, que não tenha citado música ou letra. Eu não quero isso. Não quero música nem letra. Beleza? Então eu posso excluir colocando o menos antes da palavra. Então coloca a palavra menos essa palavra, menos a palavra, menos a palavra. Beleza? Então a minha pesquisa ficaria assim: menos música e menos letra. Eu quero exatamente essa frase, só que sem música e sem letra. Conseguiram entender? Então eu posso usar o if. E aí eu separei também algumas curiosidades, entretenimento, né, que eu mostrei também na aula, que você pode jogar um jogo da velha, que eu perdi o jogo da velha pro Google, Google Gravity, que é quando o Google ele começa a se despencar, quebrando tudo, né? Você também pode fazer isso. Tem um exercício de respiração também. E uma outra coisinha que tinha no Google, que eu achava bem legal para quem é fã dos Vingadores, filmes Vingadores, tinha o easter egg Thanos. Quando você digitava Thanos no Google e clicava na luvinha lá, o Google ele começava a desaparecer. Metade do Google começava a desaparecer, que era uma referência direta ao filme Vingadores, né? Que o Thanos, quando ele estalou o dedo, ele apagou metade do universo, né? Então essa luvinha apaga metade do Google, entendeu? Fazia referência ao filme, mas o Google ele simplesmente tirou essa parte agora, tá bom? E aí uma coisa que eu não falei na primeira aula, que eu falei que ia falar depois, no celular de vocês tem o Google Assistente. Eu não sei se vocês já perceberam isso. É aquele que você fala, ok Google, e aí ele abre o Google Assistência. Ainda bem que não está ativado no meu, porque senão ele abria agora, quando eu estou gravando aqui na aula. Imagina, grava na aula, aparece o Google Assistência e acabar, e aí interromper a gravação. Mas tem um Google Assistente. Ou, se vocês preferirem, é só o íconezinho do Google. É isso daqui, ó. Deixa eu pesquisar para vocês verem. É esse daqui, ó. Google Assistente. Provavelmente vocês já viram já. Deixa eu mostrar o íconezinho para ele. É esse íconezinho aqui, ó. Tá vendo? Quando você fala ok Google, ele aparece isso, ó. Oi, como posso ajudar? Esse é o Google Assistente. Normalmente nos celulares Android é só você pressionar o dedo no botão Home ou na bolinha que fica ali para subir o menu, né? Que aparece o Google Assistente. O do iOS é o Siri, né? É o Siri, beleza? Mas você pode estar fazendo isso aí com o Google Assistente. Eu vou estar mostrando para vocês, eu vou gravar um videozinho pelo meu celular, como funciona esse Google Assistente baseado nessas perguntas. Por exemplo, se você perguntar, vou aparecer tudo, né? Eu separei 16 perguntas que você pode fazer para o Google Assistente, que ele te responde de uma maneira bem cômica, né? Ou seja, bem engraçada. Se você pesquisar quantos anos ele tem, se você apertar, né, o Google Assistente falar quantos anos você tem, ele vai te dar uma resposta também. Se você perguntar se o Google Assistente é casado, a casada, né, ele também te dá uma resposta. Se você perguntar se ele gosta da Siri, né, ou do Siri, não sei, do iOS, ele também te dá uma resposta bem legal, né? Enfim, tem muita pergunta aí que você pode fazer para o Google Assistente, depois você pode testar. Tira um print aí da tela para vocês gravarem essas perguntas aí e você pode testar depois. É mais questão de curiosidade mesmo, de algo cômico que você pode perguntar para o Google Assistente. Mas um negócio bem interessante que você pode fazer e que sai do entretenimento é pedir para o Google te acordar. Isso mesmo. Ao invés de você entrar no seu aplicativo de alarme, botar a hora e tudo mais, né, configurar ele todinho,
você pode botar OK Google, e aí ele vai abrir o Google Assistente, se estiver ativado no seu telefone, né, ele vai abrir o Google Assistente, e você pode pedir, me acorde tal hora, por exemplo, me acorde 6h30, e aí o Google Assistente ele já bota o alarme para 6h30 mesmo, fala, ok, seu alarme foi agendado para 6h30 do dia seguinte, ele vai falar alguma coisa desse tipo, entendeu? Eu vou testar com vocês, daqui a pouquinho eu mando lá no grupo, né? Quando vocês acabarem aqui, eu vou mandar um vídeo do meu celular, eu testando o Google Assistente. Eu espero que saia o som lá para vocês conseguirem ver, beleza? Mas isso é uma coisa bem legal, pedir pro Google te acordar, tá? E aí vamos lá, Renato, na aula passada a gente aprendeu sobre o Gmail e a gente viu algumas dicas interessantes sobre o Gmail, tá bom? Primeiro a gente sabe que o Gmail ele é um serviço gratuito do Google, né? Onde a gente pode enviar uma correspondência eletrônica, ou seja, enviar uma mensagem por e-mail. A gente sabe sobre isso. E aí eu separei aí algumas dicas importantes que a gente tem que ter na hora de criar um e-mail. E eu falei isso na aula passada e eu não vou repetir para a gente não prolongar a nossa aula. Mas eu espero que vocês tenham anotado. Por quê? Na prova, provavelmente pode cair assim. Cite 3 dicas de como criar um e-mail profissional. Então vocês vão separar, escolher 3 dicas dessa daqui que está aqui embaixo e vai colocar na resposta, tá ok? 3 dicas de um e-mail profissional, então vai separar 3 dicas dessa. O que muita gente faz é que pesquisa no Google. Se você pesquisar no Google 3 dicas de como criar um e-mail profissional, provavelmente vai estar diferente dessa daqui e eu vou ter que dar como errado, porque eu não expliquei o que está no Google, eu expliquei o que está aqui no slide, beleza? Então, ó, utilizem essas dicas aqui. São 7 dicas aqui, 6, né? 6 dicas. Você vai pegar 3 dessas dicas e vai colocar lá na prova. Muito simples. Você só precisa anotar isso. Beleza? Então o Gmail, ele serve para isso. É uma correspondência para outra pessoa, uma correspondência eletrônica. O interessante disso é que o e-mail é uma forma profissional de você enviar uma mensagem. Então é de extrema importância que você faça isso. Beleza? Você tenha um e-mail profissional e não um e-mail 2K do Free Fire, 2K de Belfor Roxo. Esse nome assim não é profissional, beleza? Você pode até ter esse e-mail aí, mas o recomendado é que você tenha um e-mail profissional, para quando você for entrar no mercado de trabalho, quando for começar a trabalhar, você tenha um e-mail que realmente é profissional, né? E não um e-mail que a gente utiliza para entretenimento, para Free Fire, para jogo, beleza? Tá bom? Então o Gmail ele é isso. Uma outra coisa que a gente viu também é sobre a nuvem ou o espaço de armazenamento online. A nuvem ela é isso. Isso pode cair na prova. O que é a nuvem? Você vai botar é um espaço de armazenamento online, tá ok? E aí eu separei 3 programas, 3 espaços na nuvem que são muito famosos, que normalmente as pessoas utilizam, que é o OneDrive, o Google Drive e o Dropbox, tá ok? São os 3 aplicativos, podemos dizer, 3 programas que trabalham com esse armazenamento em nuvem. Renato, tem mais? Tem mais, tá? Só que esses são os 3 principais que as pessoas mais utilizam, tá ok? O Google Drive, obviamente, ele é do Google. O Drive é a mesma coisa que o Google Drive. O OneDrive, ele é da Microsoft, ou seja, a mesma criadora do Windows ou do pacote Office, tá ok? O Dropbox, tá bom? Ele é da própria Dropbox mesmo, tá ok? E aí, seguindo aí, ó, a gente tem esse é o espaço de armazenamento. Renato, para que serve? Obviamente, ele serve para armazenar arquivos na internet, né? Isso é óbvio. Armazenamento online, né? Serve para armazenar arquivos na internet. A facilidade é, aonde você estiver, você pode sim estar acessando seus arquivos. Onde você estiver, você pode estar acessando seus arquivos, independente se você está com seu celular ou com seu computador ou não. Desde que tenha um computador de qualquer pessoa ou de qualquer lugar, você pode estar acessando seus arquivos. Essa é a facilidade. É como se fosse um pendrive, só que na internet. A única diferença é que o pendrive você pode esquecer em casa. O armazenamento online não, porque qualquer lugar que tiver internet você vai conseguir acessar. Ok? Fechou? Vamos lá. Seguindo aí, ó, uma outra coisa que a gente viu também é o Google Agenda. Durante esse período, a gente viu que o Google Agenda ele permite a gente agendar ou separar algumas tarefas e eventos. Agendar tarefas e eventos. A gente viu aí, agendou alguns eventos e tudo mais. Só que, Renato, você falou que ia falar a diferença entre tarefa e evento. Para mim é a mesma coisa. Não é, pequeno gafanhoto. Vamos lá. Anotem que eu não passei isso na aula passada e vai cair na prova. Agenda é mole? Eventos e tarefas. Renato, como eu sei se eu devo agendar uma tarefa
ou quando eu devo agendar um evento. Ele me pergunta essas duas coisas, o Google Agenda. Se eu quero agendar um evento, se eu quero agendar uma tarefa. É muito simples, galera. Eventos são atividades que precisam de preparo. Precisa de preparo. Vou dar um exemplo. Se você vai para o shopping, você precisa se preparar para ir para o shopping, né? Você precisa se preparar, você precisa se arrumar, você precisa juntar dinheiro. É um evento, né? É uma atividade que você precisa se preparar. Já a tarefa, não. A tarefa é correria do dia a dia. Por exemplo, são atividades do dia a dia. Por exemplo, escovar o dente. Exemplo, escovar o dente. Né? Você não precisa se preparar para escovar o dente. Espero que você, né, não precisa. Você simplesmente escova o dente. Você não precisa se preparar para arrumar a casa. Vou botar uma roupa aqui, vou juntar o dinheiro para arrumar a casa. Ninguém faz isso. Você simplesmente arruma, uma tarefa do dia a dia, né? Vou lavar louça, é uma tarefa. É algo que você faz no seu dia a dia. Evento não. Vai ter aniversário de fulano, então você precisa se preparar. Vai ter o dia dos professores agora, dia 15, quinta-feira, na prova final. Você precisa se preparar para dar um presente pro professor. Precisa, o professor vai casar aí, precisa dar um presente pro professor. Professor, deixa eu dar um presente aqui. O professor está aceitando, né? Você precisa se preparar. Vai comemorar o aniversário de alguém, você precisa se preparar. Então é um evento. Então, exemplo de evento é que pode ser festas, comemorações em geral, né? Mais o que? Acho que é mais isso. Confraternização. Confraternização também é um evento. Beleza? Então, escovar dente, arrumar a casa, etc. Tá bom? Tudo isso pode ser uma tarefa. Então, a diferença, Renato, qual é a diferença de evento para tarefa? Evento, você precisa se preparar. Você precisa se organizar. Já uma tarefa, não. Quando você quer agendar uma tarefa, é uma tarefa do dia a dia, escovar dente, arrumar casa, essas coisas assim. Renato, mas por que você está falando isso? Porque quando você vai agendar alguma coisa no Google Agenda, ele te pergunta se você quer agendar uma tarefa ou um evento. Então, isso é para a gente pensar também. Se eu, por exemplo, eu quero lembrar, vamos lá, fazer faxina na casa. Dia de sexta-feira é dia de faxina, por exemplo. Então eu vou lá no Google Agenda e vou agendar uma tarefa, faxina na casa, para eu lembrar que na sexta-feira tem uma faxina. Então eu vou ter meio que um lembrete. Então a tarefa ela pode ser também um lembrete, tá bom? Pode ser também um lembrete. Eu quero lembrar que tem que eu tenho que fazer tal coisa em tal dia, tá ok? Então é um lembrete. Já um evento não, como eu disse, um evento precisa de preparo. Então, você cria um evento para festa, para comemorações, confraternizações, é algo mais abrangente. Beleza, galera? Então, tem essas duas coisas no Google Agenda, eventos e tarefas, e eu posso perguntar isso na prova. Vamos lá. Também a gente viu na aula passada sobre o Google Maps. Google Maps, ele é um aplicativo do Google que ajuda a gente a calcular uma distância, obter uma informação sobre uma empresa, tá? Ou até mesmo salvar uma localização para compartilhar com alguém. Então, por exemplo, eu estou aqui no trabalho, então eu vou compartilhar minha localização com vocês. E aí vocês podem vir até aqui, rota, direção, enfim, né? Através do Google Maps, ele possibilita a gente. A gente viu também que o Google Maps é possível a gente andar pelas ruas, que é o Google Street, tá ok? Então, se eu perguntar na prova assim, qual o nome da função do Google Maps que possibilita andarmos pela rua? Aí você vai colocar, né? Google Street, tá bom? Ou Google Rua, na tradução, né? Google Street, tá? Então eu posso andar pelas ruas, ver como é que é a rua através do Google Street, tá bom, galera? Posso fazer isso através do Google Street. Então o Google Maps ele é simplesmente gigante. A gente pesquisou coisas, viagens, fotos de locais também que a gente pode estar visitando, que a gente pode estar planejando a nossa viagem através do Google Maps. Então o Google Maps ele é simplesmente incrível, tá bom? Você consegue fazer isso, ok? Tranquilo? Beleza? Vamos lá. Então o Google Maps é para isso.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A princípio, a gente finaliza a nossa aulinha aqui. Seguinte, antes de vocês fecharem o vídeo aí, não feche o vídeo. Lembrando que hoje é a prova do módulo e na quinta-feira é a prova final. Ou seja, vai incluir todos os módulos. Vai ter pergunta de todos os módulos que vocês já viram e misturado. Tá ok? Pode ser pergunta que vocês já fizeram, pode ser pergunta que vocês não fizeram. Vai ter pergunta tudo misturado. Então vai ser uma prova bem grande. Normalmente a prova tem 10 questões do módulo. Do final de módulo deve ter 25 ou 30 questões. Então vai ter bem mais questões do que o normal. Tá ok? Deve ter umas 4 questões de cada módulo, 5 questões de cada módulo aí, basicamente, para vocês fazerem. Ok? Fechou? Então vamos lá. A prova de hoje, como sempre, vai estar disponibilizada através do Google Formulário ou através do PDF, quem preferir. Eu sempre recomendo o formulário, né? Mas também vai ter o PDF aí, para quem prefere copiar no caderno e me mandar no privado as respostas, tá bom? Galera, desde já, uma excelente semana para vocês, uma incrível, uma espetacular semana para vocês. Eu espero que vocês façam uma excelente prova e na quinta-feira a gente vem dando aquele resumo incrível também para a gente finalizar o nosso módulo aí, todos os módulos na verdade. Fechou? Galera, tamo junto, até logo mais e vamos que vamos. Tamo junto.